E hoje, essa palavra que eu quero trazer, que chama Atos de Poder, eu estou fazendo toda essa série no livro de Atos. Eu quero citar especialmente a vida de Paulo. Como eu disse domingo passado, eu acho que Paulo foi o eleito por Jesus o 12º apóstolo, né? Porque no livro de Atos, que descreve os atos dos apóstolos, que na verdade são atos do Espírito Santo, não é? A gente percebe que os discípulos, quando escolheram o 12º, escolheram Matias, eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Tenho eu, né, aqui, é uma ideia minha, é uma posição minha, não, a Bíblia não é clara sobre isso, que se eles tivessem esperado o Espírito Santo, eles não teriam cometido, tinham feito essa escolha, porque Jesus escolheu o apóstolo Paulo. Ele foi o escolhido de Jesus para ocupar esse cargo. O livro de Atos, do primeiro capítulo ao capítulo 12, fala dos discípulos, mas a partir do capítulo 12, capítulo 13, já começa a descrever a conversão e os atos, não é, do apóstolo Paulo. E hoje eu quero falar sobre atos de poder. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. Ele levou o evangelho a todo mundo romano, ali próximo da Judéia, de Israel. Ele que foi o grande evangelista. Ele chegava numa localidade, às vezes já existia alguma igreja estabelecida, porque aqueles discípulos que se espalharam por causa da perseguição foram pregando e estabelecendo igrejas. Mas Paulo estabeleceu muitas igrejas também. Ele estabelecia, treinava. Ele escreveu 13 livros, né, do Novo Testamento, que são as cartas de Paulo. Isso sem contar Hebreus, que alguns dizem que a autoria é dele, outros, né, não têm tanta certeza. Então a gente percebe que ele, dentre todos aqueles apóstolos, discípulos de Jesus, ele viveu tremendos atos de poder em sua vida. E eu quero começar, na verdade eu quero basear essa minha palavra em Atos 13, que descreve a primeira viagem, né? A primeira parada da primeira viagem, o que foi que aconteceu. E esse momento relata, de fato, muitas coisas que aconteceram depois. A gente sabe que os apóstolos, eles curavam, eles ressuscitavam pessoas, eles faziam sinais e maravilhas de forma tremenda. Se eu contasse cada um desses atos, né, a gente ficaria aqui um dia todo. Então eu vou abordar algum aspecto, né, desses atos que esses apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, fez. Então vamos ler lá Atos 13, de 1 a 3, que relata a primeira viagem missionária de Paulo. E diz assim: ele agiu na direção do Espírito Santo. E descreve assim: Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. A primeira viagem foi na direção do Espírito Santo. Paulo, junto com Barnabé, eles agiram, eles saíram quando eles estavam orando e jejuando em Antioquia, e o Espírito Santo deu a direção. Em primeiro lugar, é importante que nós saibamos que todos os nossos atos, tudo que fazemos em nossas vidas, tem que ser na direção do Espírito Santo. É lógico que não dá para que nós paremos todas as vezes que vamos agir para ter um momento de jejum e oração. É por isso que a nossa vida tem que ser uma vida constante de oração.
e uma vida constante de jejum. Quando a palavra de Deus diz lá em Efésios, orai sem cessar, o apóstolo Paulo mesmo diz isso. Orai sem cessar, é porque nós temos que ter uma vida constante de oração, para que todas as nossas ações sejam na direção do Espírito Santo. Temos que ter uma vida jejuada. O que é uma vida em jejum? Em consagração. De tempos em tempos, busque a Deus em oração com propósito. Faça alguma restrição alimentar, não é? Porque quando a gente faz alguma restrição alimentar, a gente mortifica a nossa carne e dá mais atenção à voz do Espírito Santo em nossa vida. E aí tudo que você fizer, mesmo quando você tiver que ter alguma decisão, você vai logo responder, não é? Reagir na ação do Espírito Santo, porque você já está numa esfera, numa dimensão não natural, mas sobrenatural. Aquele que está na presença de Deus, que busca o Senhor Deus através da sua palavra, não toma decisões erradas. E para que você viva em sua vida atos de poder, seja eles quais for, na sua vida, tendo vitória naquilo que você faz, no seu trabalho, sendo excelente, trazendo a solução que às vezes o seu grupo, né? O seu ambiente, o seu território precisa, porque nós somos do Senhor e nós somos aqueles que recebemos do Senhor o empreendedorismo. O empreendedorismo é uma atitude proativa diante das circunstâncias. Nós recebemos esta unção do nosso Deus. O Senhor Deus, quando nos criou a sua imagem, Ele colocou esse aspecto em nós. Nós somos aqueles que no Senhor trazemos as respostas às inquirições do mundo. Nós somos aqueles que preenchemos as lacunas daqueles que precisam, porque tem um vazio e precisam do Senhor Deus. Nós somos aqueles que temos que agir com excelência. Nós somos aqueles que através da ação do Espírito Santo em nós, temos que trazer a solução para problemas. Amém? Você pode pensar assim, puxa, mas eu sou tudo isso? Você é tudo isso. E assim como Paulo recebeu a direção do Espírito quando estava lá em Antioquia, orando com Barnabé e com todos esses profetas e mestres, receberam a direção, nós recebemos também, nos pequenos detalhes da nossa vida e nos grandes. Quando você tem algo que é imprescindível, algo importante para você tomar uma decisão, nunca faça sem a direção do Espírito Santo. Gaste um tempo com a sua esposa, com seu marido, converse com seu líder da célula, com seu pastor. Busque a Deus, não é? Através de pessoas, através da oração e de jejum, e decida na direção do Espírito Santo. Esse homem, ele estava cheio de Deus. E muitas vezes a gente lê a vida de Paulo. Ele se converteu e depois fica um tempo sem falar sobre ele e já começa as viagens missionárias. E a gente acha que isso aconteceu em pouco tempo, que ele se converteu, no ano seguinte ele começou suas viagens. Não foi assim, não. Sabe quanto tempo depois que ele foi nessa primeira viagem aqui, depois da sua conversão? 14 anos depois. Paulo ficou 10 anos em Tarso, que era a cidade de origem dele, e são 10 anos silenciosos, ninguém fala sobre ele. Ele estava sendo preparado pelo Espírito Santo. Talvez você veja isso e fala, puxa, o grande apóstolo que saiu para o mundo, evangelizou, fez coisas grandiosas e maravilhosas, mas a gente não sabe o tempo de preparo. Muitas vezes, porque de um capítulo para o outro, poucos versículos depois, tudo é relatado, você acha que aconteceu assim. Não foi assim. Teve 14 anos onde Deus estava preparando aquele homem. E é assim comigo, é assim com você também. Tem um tempo de preparo, um tempo de processo, um tempo de busca para que Deus possa cumprir grandes coisas através de nós. Você recebe? Glória a Deus. E ele atendeu ao envio do Espírito Santo. No versículo 13, versículo 4,
diz assim, conta uma história, né, de Elias o mágico. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, né, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles foram enviados e disseram sim. Eles receberam a direção de Deus e disseram sim para Deus. Muitas vezes, Deus nos dá uma direção e nós precisamos ouvir e dizer sim para a direção de Deus. Ele disse sim e a gente pensa que é fácil dizer sim, nem sempre. Ele estava ali provavelmente com uma vida estável, né? Esses 10 anos que ele passou em Tarso, sendo preparado, ele poderia simplesmente dizer, bom, já passou tanto tempo, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não, mas ele estava pronto para receber um comando de Deus. E quando Deus o comandou, quando Deus deu uma direção, ele logo foi e cumpriu. E assim que deve ser também conosco, quando Deus te propuser algo, saia da sua vida de comodismo, saia da sua área de conforto e parta para a novidade. Parta para a conquista. Aceite os desafios de Deus para a sua vida, porque Deus é contigo, assim como foi com Paulo, o fortalecendo no Espírito Santo de Deus. Você já pensou se Paulo não aceitasse, ficasse ali? Talvez o evangelho não tivesse chegado aqui, porque ele estabeleceu um avanço tremendo, né, na conquista de território. Paulo chegou até Roma, Paulo chegou até a Europa, e o evangelho da Europa chegou nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos chegou até aqui. Quer dizer, o mundo foi alcançado, porque pessoas, homens como Paulo, disseram sim. Tem algum lugar que Deus tem para você conquistar, que Deus quer esperar o seu sim, e só pode ser você a dizer sim para aquele espaço. Às vezes é a sua própria casa, aonde você trabalha, aonde Deus quer te levantar, aonde Deus quer te enviar. Não tenha medo, se Deus te orientar, se Deus te chamar, diz sim para Deus. Amém? Você está disposto a arregaçar as mangas e sair para conquistar para o reino? Glória a Deus. Nem sempre é fácil dizer sim para Deus. Vocês lembram de Jonas? Deus falou para o grande profeta, vai até Nínive e prega a palavra, porque eles estão fora do caminho, eles precisam se arrepender. Só que os ninivitas eram inimigos de Jonas, e ele falou, não vou para lá não. Em vez de ir para Nínive, foi para o lado oposto. E no navio, vocês conhecem a história, houve um naufrágio, numa tempestade, todo mundo começou a perguntar no navio, quem é que está trazendo essa maldição para cá? Esse presságio. Aí foi tirado a sorte e caiu em Jonas. E o que fizeram com Jonas? Jogaram Jonas para o mar. E ele foi engolido por um peixe. E esse peixe levou Jonas até Nínive. Ou seja, se Deus quiser, se Deus tiver um destino para você, não diga não. Porque muitas vezes você vai ter que passar pela boca do peixe. E ali na boca do peixe ele se arrependeu e por isso Deus colocou no destino que tinha para ele. Amém? Então, meu querido, ouça Deus, entenda o destino, entenda o propósito. Para que você não tenha que ser por Deus, né, repreendido, disciplinado e até nem atrase a obra que Deus tem para a sua vida. Paulo não atrasou, Paulo disse sim, recebeu o chamado e cumpriu a visão, né, o propósito que Deus tinha para ele. Em terceiro lugar, ele anunciou com autoridade a palavra de Deus. Atos 13, de 5 a 7 diz assim: chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Paulo e Saulo,
diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Eles chegaram aqui até a ilha. Chegaram até a ilha de Pafos. E lá nessa ilha tinha um procônsul chamado Sérgio Paulo, que teve um grande interesse pela palavra de Deus. Chamou Barnabé e Saulo para que falassem para ele sobre essa nova doutrina, né? Sobre o caminho, sobre o sacrifício de Jesus. E tinha lá um mágico, Elimas, que ficou, né, atrapalhando a evangelização. Mas esse é o próximo ponto. O que eu quero dizer aqui é que quando eles chegaram lá, eles tinham um recado de Deus para aquele homem. Eles tinham uma resposta. Quando Deus te chamar com um propósito especial, você tem a resposta. Você é a resposta. Os atos de poder que Deus há de fazer em lugares, na vida de pessoas, em espaços, Ele vai fazer não de maneira que o anjo vai aparecer. Não, Deus tem enviado a nós. Esse é um privilégio nosso. Se você quer ver manifesto o poder de Deus onde você está, é você que será o instrumento desse poder. Diga assim: os atos de poder passam por mim. Eu vou agir no poder do Senhor. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente imagina, Deus é poderoso. Glória a Deus, isso é verdade. Mas como Ele manifesta esse poder? Através de você, diga, através de mim. É manifestado o poder de Deus. Então Deus quer nos equipar. Deus quer nos preparar. Tem o tempo do preparo. Mas tem a hora de dizer sim, tem a hora de se levantar no poder de Deus, cheios de visão, cheios de ousadia, para estabelecer o reino. E Paulo chegou aqui neste lugar, e tinha um homem com grande interesse, e ele ousadamente pregou o evangelho. Você vai chegar em um lugar, você vai viver um tempo, onde você será a resposta. E é neste tempo, é neste lugar que Deus vai agir poderosamente através de você. E o poder será manifesto em você e através de você. Vocês, quero exemplificar aqui através do profeta Natã. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve um momento da sua vida que ele teve um deslize. Era tempo de guerra, em vez dele ir para a guerra, ele ficou no palácio. Aí ele estava lá na sacada, né, passeando, olhou para o vizinho ao lado, para a casa do lado, e tinha uma bela mulher tomando banho. Provavelmente, talvez ele tenha visto a sua nudez e se atraiu por ela. E mandou chamá-la. E ela era casada. E ele a possuiu. Ele adulterou com ela. E aí ela engravidou. Agora, ele tinha que resolver esse problema. Porque uma mulher casada que se engravida. O marido dela estava na guerra. Era lógico, evidente, o fruto de um adultério. Se descobrissem, ela ia ser morta apedrejada. Então, o que Davi faz? Ele pega, chama o marido dela, Urias, para que ele volte para casa, durma com a sua mulher, e depois ela diga, ó, o filho é teu. Urias volta e não vai dormir com a mulher. Fica no acampamento com seus soldados. Aí, ele teve que ir mais fundo para resolver o problema. Chamou um dos seus generais e falou assim, olha, coloca Urias na frente de batalha e largue ele lá. E aconteceu isso e Urias morreu. E Betsaba ficou viúva e ele casou com ela e assumiu a criança que depois veio a morrer, né, logo depois do parto. Mas tudo isso aconteceu e Deus precisava falar com o rei. Quem tem coragem de falar com o rei? Quem tem coragem de repreender o Todo-Poderoso da nação? E Deus precisava
chamar a atenção do grande homem, do grande rei, do antecessor, aquele homem que Deus fez uma aliança eterna. Deus amou a Davi, Deus fez com Davi uma aliança eterna e diz para Davi: do seu trono sairá o seu descendente que terá um reino eterno. Deus estabeleceu uma aliança com Davi tão firme, tão profunda, que ele disse assim: enquanto houver sol, enquanto houver dia, enquanto houver noite, a minha aliança se estabelecerá e ficará firme com Davi. Agora um homem desse erra, quem que vai ter coragem de falar com ele? Deus queria falar com ele. Deus queria fazer algo. E Deus, quando quer fazer algo, Ele espera que algum dos seus se disponha. E aí o grande profeta, o profeta Natan, recebeu a palavra de Deus e ousadamente foi lá e falou com o rei. E contou-lhe uma parábola. Olha a sabedoria. Não chegou lá e falou: rei, você pecou. Podia, se ele chegasse assim para o rei com o dedo em riste, podia ser morto. Ele contou uma parábola. Ele disse: Davi, tinha um homem que ele tinha um grande rebanho e um outro que tinha só uma ovelhinha. Aí aquele homem rico pegou a ovelhinha daquele homem que só tinha uma ovelhinha e ficou para si. Qual é a resposta? Qual é a palavra de juízo que o rei dá? Aí ele disse: não, esse homem foi um homem mau, ele deve ser morto. Ele deu a sentença. Assim o profeta respondeu para ele: assim foi o que aconteceu com você. Você fez isso. Você pode ter todas as mulheres que você quiser, mas Urias tinha uma mulher e você roubou a mulher dele. E aí o rei caiu em si e houve um grande quebrantamento, se arrependeu. Aquele filho que nasceu de Betsaba morreu e depois nasceu Salomão. A descendência que se estabeleceu no trono, o trono mais rico, que conquistou tudo aquilo, foi o quê? Resultado de um concerto entre Davi e Betseba, porque um profeta foi chamado, foi enviado e disse sim, corajosamente, para repreender o grande rei Davi. Amém? É isso que Deus faz. Deus vai chamar você e você vai dizer: mas eu agora não estou preparado. Não pode ter essa resposta. Vai ter um momento que é você que Deus vai chamar e você que Deus vai usar. Então atenda isso. Saulo e Barnabé anunciaram com autoridade a palavra, porque eles foram designados para aquele tempo, para aquela hora. Em quarto lugar e último lugar, eles superaram a resistência à sua obra. Quando Deus te chamar para alguma coisa, vai haver resistência. Porque o diabo é aquele que, ele não discerne exatamente, ele não entende todo o propósito de Deus. Mas quando ele vira uma movimentação, ele vai ficar ali do lado para poder te resistir. E muita gente acha que se houver resistência é porque não é de Deus. Ah, não, está muito difícil, isso aqui não é de Deus. Você pensa que quando Deus te chamar para algo, vai ser fácil? Não, você vai enfrentar a resistência de Satanás, a resistência do mundo, a resistência de pessoas contrárias à vontade de Deus. E foi o que aconteceu naquele momento com Saulo e Barnabé. Atos 13, de 8 a 12 diz assim: enquanto eles estavam pregando para o procônsul, mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Oh, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.
O procônsul estava com os ouvidos abertos. Estava atento, estava sedento da palavra de Deus. E eles estavam pregando. Mas o diabo ficou contente com aquilo? Não. Enviou seu mensageiro. Elimas, o mágico. E ele se lhe opunham, né? Ou seja, provavelmente Paulo falava alguma coisa, Barnabé falava alguma coisa e ele rebatia. Ele perturbava para que aquele homem não aceitasse a mensagem do evangelho. O que Paulo fez cheio de autoridade? Aqui diz aqui, ele não fez na carne. Ele fez cheio do Espírito Santo. Ele decretou, né, algo contra ele. Uma sentença, uma maldição. Falou assim: a partir de agora você vai ficar cego por um tempo. E no mesmo momento ele ficou cego. E aí o procônsul viu aquilo e se maravilhou. Aí mesmo que ele entregou a vida para Jesus. Porque ele entendeu o poder de Deus. Meu querido, quando você estiver dentro da vontade, cumprindo o propósito, estabelecendo algo para Deus, e você tiver uma obra de resistência de Satanás, você tem que se encher do Espírito Santo e dizer para Satanás: arreda-te daqui. Saia, eu te amarro. Primeiro amarra, depois expulsa. Você tem essa autoridade. Não precisa chamar ninguém, não. É lógico, muitas vezes a gente quer ajuda, chama alguém que tem mais discernimento. Mas se você não tiver alguém que esteja do seu lado, você tem autoridade em nome de Jesus. Porque você não vai na sua força nem poder, mas você vai no nome poderoso de Jesus Cristo. E esse nome tem poder, porque Jesus foi aquele que foi manifesto. Ele veio para destruir a Satanás e todas as suas obras. Se alguém estiver impedindo o propósito de Deus na sua vida, você vai dizer: para agora. Em nome de Jesus, cessa, Satanás. Os seus asseclas, os seus servidores, os seus demônios, repreenda-os em nome de Jesus, expulsa da sua vida. Toda obra de resistência não vai permanecer em pé se você tiver na autoridade no nome de Jesus. Quando Jesus nos garantiu que a igreja seria estabelecida e os portões, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Em outras palavras, ele diz: toda a assembleia, toda a trama, todo o complô de Satanás e seus demônios contra a igreja, que sou eu e você, essas tramas malignas não prevalecerão contra nós se estivermos cheios do Espírito Santo e com ousadia determinarmos que essa resistência caia. Amém? E foi o que aconteceu. Temos que ter essa ousadia. Eu quero citar o exemplo do grande profeta Elias. Vocês lembram que quando Jesus foi ao monte e ele se transfigurou, apareceu com ele Elias e Moisés. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Eu ficava encafifada com isso. Eu falava: Senhor, por que o Senhor escolheu Elias, o profeta Elias? Por que não escolheu Isaías para representar os profetas? Você nunca pensou sobre isso? Porque o profeta Elias teve tanta revelação, até sobre Jesus, sobre o seu reinado. Ele viu coisas antes, ele viu, sabe, o cativeiro babilônico, muitos anos antes de acontecer, viu que o povo de Israel seria liberto desse cativeiro. Ele teve visão do futuro de maneira extraordinária. Por que Deus não escolheu Daniel, que foi o grande profeta, que viu o levantamento e a queda dos impérios da humanidade até o estabelecimento do império do anticristo e como ele seria derrotado por Jesus? Por que Deus escolheu Elias? E não escolheu esses grandes profetas? Porque para mim, Isaías e Daniel estão ali na mesma estirpe de revelação. Sabe por quê?
Elias não foi um profeta de revelação. Elias, aqui, sabe por quê? Eu estou dizendo aqui, segundo a minha visão. A Bíblia não fala sobre isso, mas aqui na minha visão eu acho que foi porque ele foi firme contra a falsa adoração. Ele foi um profeta que enfrentou todo tipo de resistência maligna e não arrefeceu. Eu creio que Deus, quando diz aqui que Deus lá em Antioquia tinha os mestres e profetas. Nós temos que ser a voz profética desse tempo. Nós temos que ser um Paulo. Quando alguém se levantar, a gente tem que dizer, está amarrado em nome de Jesus. Tem que ser como Elias, que resistiu a Acabe e Jezabel, que venceu os profetas de Baal e Aserá, e num dia só matou 800 pessoas no poder do Espírito Santo. Para mim, Elias foi estabelecido como grande profeta, aquele que representa o tempo dos profetas, porque ele foi profeta contra o mal. Para nós estabelecermos o reino, nós temos que destruir o que está aí. Algo precisa cair para nós sermos levantados. O mundo jaz no maligno. Todo o território já está ocupado pelo príncipe deste mundo. Se você vai ser levantado, você tem que ser levantado nessa autoridade aqui. Porque você vai ter que destituir alguém daquele lugar. Amém? E assim foi o grande profeta Elias, assim foi Paulo e Barnabé, assim seremos eu e você nesse tempo. Você recebe esse desafio, você diz sim. Glória a Deus, esses atos de poder, meu querido, passarão por mim e por você em Cristo Jesus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. E eu quero finalizar essa palavra, lembrando um pouco da minha vida com Lamartine, da nossa vida. Ele faz 60 anos amanhã. E eu queria dar algum testemunho sobre a vida dele para você. Eu sou casada com ele já há 37 anos. A gente se conheceu, nós temos a mesma idade. Ele vai fazer 60 agora, eu faço 60 em agosto. Nós nos conhecemos quando ele tinha 20 anos, ele tinha se convertido há 1 ano, mas já estava no seminário bíblico, fazendo teologia. Nós namoramos 1 ano e pouco e casamos, e somos casados há 37 anos. Quando nós casamos, ele fazia teologia aqui em São Paulo, na Faculdade Teológica Batista. Quando nós casamos, nós fomos para o seminário Palavra da Vida em Atibaia. E lá a gente viveu 3 anos. E depois que ele se formou, ele fez 5 anos de teologia. Depois que ele se formou, a gente mudou para São Paulo e fundamos essa igreja. Esse ministério, né? A IA Church. Hoje, né, é uma igreja que está no mundo todo. Nós temos as mentorias e as células. E eu quero dar o testemunho para vocês que eu vejo os atos de poder na vida do Lamartine. E eu quero honrá-lo por isso. Pode chorar? Ele não está ouvindo agora porque estão fazendo algo especial lá para ele. Mas eu falei que depois ele vai ouvir, então. Ele foi uma pessoa que foi como Paulo, assim. Foi treinado para vários momentos diferentes da nossa vida. Que Deus o levantou. Mas uma característica ele tem na vida dele. Ele é uma pessoa muito comprometida com Deus e com a sua obra. Muito. O Lamartine, ele é impulsivo, ele como é que se diz a palavra, a personalidade sanguíneo. Ele é descendente italiano, ele é sanguíneo e passional. Graças a Deus que mulher só uma. Mas ele é muito, o que vocês veem aqui é o que ele é em casa. E eu que vivo com ele posso dar testemunho. Ele é muito amoroso. Quando eu o conheci, o que me encantou nele, ele perguntou para mim, Lília, o que você se atraiu por mim? O que mais me encantou nele foi a forma que ele levava Deus a sério. Porque não é fácil você ver um homem, um jovem de 20 anos, com aquele compromisso que ele tinha, gente. Ele com 20 anos, imagina um cara com 20 anos namorando comigo,
né, que estava acostumada a ter as coisas, tinha um carro, pegou o carro e deu de oferta. E nós morávamos andando de ônibus ou andando de carro. Gente, eu fiquei tão impactada com ele, porque eu pensei, esse é um homem confiante. Capaz de namorar comigo, sem carro, digamos, não sem carro, mas normalmente o rapaz quer ter um carro para ir, para levar a namorada, tudo, não. Ele deu o carro de oferta e ao longo da nossa vida, acho que já demos, pelas minhas contas, no mínimo 10 carros de oferta. Mas eu conheci assim, eu falei, esse moço tem compromisso com Deus, esse vale a pena investir. E eu estava namorando com ele 3 meses e Deus falou, ele vai ser o seu marido. E foi uma benção. E ele, durante os anos que ele trabalhou na igreja, sempre buscando a Deus e renovando os seus compromissos com Deus e com a igreja. Sempre Deus dá coisas novas para ele. Sempre foi um homem de autoridade. Quando foi chamado por Deus para entrar na vida política, foi deputado federal. Nunca, lá naquele meio, gente, vocês não têm ideia o que é o Congresso Nacional. As tramas que acontecem lá. E ele passou pelos anos lá incólume, sem se corromper. E eu dou testemunho disso, porque às vezes ele era tão firme, que às vezes eu falava, meu amor, isso não tem nada demais. Ele falava, não, pelo sim, pelo não, eu não quero me comprometer. Que ele é mais firme que eu nessas coisas de caráter, de conduta. Então eu quero honrá-lo aqui. Ele vai ouvir essa palavra. E eu quero honrá-lo porque todo esse tempo, todos esses anos, a gente chegando aos 60 anos, eu e ele, eu falava para ele, a gente já trabalhou muito, eu falava, meu amor, agora chega. Aos 60 a gente vai começar a preparar a Eric e o Ramon e os próximos anos a gente vai descansar. E Deus deu um novo projeto que é a IA Church, a mentoria. Então ele está com um novo gás agora, gente. Eu falo que ele foi chamado para esse tempo, porque ele não gosta de viajar. Os 6 anos de Brasília era todo dia viagem, toda semana viagem, ainda chegava, tinha que pregar nos outros lugares. Ele odeia aeroporto. Quantos compromissos que ele desmarcou, porque ele não tinha energia. Não gostava de sair de casa, ele não gosta de sair de casa nem dessa igreja. E agora eu penso que ele foi chamado para esse tempo, porque ele pode estar em casa e pode entrar nas nações da terra. Então, eu quero dizer para Deus, quero agradecer a Deus por esse homem maravilhoso na minha vida e na vida da igreja. Fundador dessa igreja, gente, ele deu a vida para Jesus e para essa igreja. E o Lamartine é incansável, ele é assim. Eu sou mais devagar e ele me puxa. Então, que Deus o abençoe nessa próxima fase. Imagina, nós vamos fazer 60 anos, vamos entrar na terceira idade, agora vamos pegar o cartão de idoso. Gente, eu não vejo a hora de pegar o cartão de idoso, passar a fila de todo mundo, lá, tchau. Estacionar nos melhores lugares dos estacionamentos. Eu e ele, né? Agora ele vai tirar o dele, daqui 3 meses o meu. Mas assim, imagina, temos muito gás ainda, né, pela frente. Vamos orar por ele. E eu creio que cada um de vocês pode expressar alguma coisa amanhã, escrevendo uma mensagem. E que Deus o abençoe, que Deus renove as suas forças. O Lamartine é uma pessoa assim que ele está sempre lutando contra o peso, né? Porque ele gosta de comer e ele é uma pessoa que faz muita coisa, e quando ele está cansado, em vez dele deixar de comer, é aí que ele come, né? Meio ansioso. Então ele tem sempre essa dificuldade. Mas essa semana ele ouviu uma coisa que ele amou, que foi o seguinte: um médico dizendo que fizeram uma pesquisa com os centenários do mundo todo. E eles descobriram que muitos centenários, uns eram magros, uns eram gordos, de todas as etnias. E o que havia em comum entre eles é que eles tinham motivação e alegria de vida. Então ele descobriu, porque o Lamartine sempre falava assim, só vive os magros vivem muito. Agora ele descobriu que não é verdade.
que quem vive muito são os que têm motivação e alegria de vida. Então ele está super feliz, porque isso ele tem. Então a gente vai orar para que ele cumpra todos os anos que Deus tem para ele, não é? 60, sei lá, 80. Eu acho que Jesus volta até 2067. Porque, não, 2067, Porque diz que para Deus uma geração é 100 anos. Vocês lembram quando Deus disse a Moisés que o povo ia ficar 4 gerações no Egito? E eles ficaram 400 anos. Então, cada geração é 100 anos. Se Israel voltou para a sua terra em 67, eu creio que pelo menos a 2067. Eu não sei se a gente vai estar vivo até lá, eu e ele. Porque aí a gente realmente tem que ser centenário. Não sei se nós vamos viver mais de 100 anos, mas se nós não encontrarmos com Jesus nos ares, a gente de fato vai ressuscitar depois e encontrar com Jesus, né? Tem muitos, eu queria chamar, pode orar por ele, Daniel? Tem os pastores aqui que são todos muito queridos nossos, a igreja. E então lá o Daniel vai representar vocês, vai orar por ele, né? E eu vou finalizar esse culto depois, vocês vão receber a bênção dele, tá bom? Hoje eu falei sobre atos de poder, essa vida de Paulo e Barnabé, e depois finalizei com a sua vida. Queridos, vamos ficar em pé, vamos estender nossas mãos. Senhor, nós oramos pela vida do nosso líder, o apóstolo Lamartine. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial, que esse aniversário, Senhor, seja um divisor de água, esse momento ímpar, Pai, 60 anos. Pai, nós pedimos, Senhor, ó Deus, saúde, Pai, um pique sobrenatural, Pai, para cumprir, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor está confiando nas suas mãos, Senhor, alcançar o mundo, Senhor. Pai, nós pedimos saúde, força, vigor, ânimo, Senhor, redobrado, assim como o Senhor deu para Moisés, mesmo, ó Deus amado, aquele homem com 80 anos teve um pique, Senhor, ó Deus, Josué, Senhor, Caleb, nós declaramos essa vitalidade, essa força sobrenatural, esse renovo espiritual, nós abençoamos, declaramos uma nova unção, Senhor, no nome de Jesus, uma unção redobrada, Senhor, e nós abençoamos, Pai, com muita saúde, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe. Aleluia. Gente, muito obrigado. Vocês são muito amáveis, muito queridos. Eu queria celebrar com vocês mesmo. Eu falei para a Lilian, não quero fazer nenhuma festa, não é hora, né? Estamos num tempo aí de distanciamento social, mas eu quero celebrar com as minhas ovelhas. Então, muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pela honra que vocês têm dado, né? Só o fato de estarem aqui comigo é uma prova de amor, de honra que vocês estão me dando. E agradecer mesmo, gente. Semana eu chorei, já ri, já agradeci. E o que está no meu coração é gratidão. Gratidão por Deus estar me dando essa oportunidade de ser pastor de tantas ovelhas. Não só das que estão aqui, mas as que estão também na internet. Isso é uma honra muito grande, de ter recebido de Deus esse chamado, da mais nobre de todas as missões, que é levar a palavra de Deus para que as pessoas possam chegar na eternidade um dia. E eu espero poder encontrar muita gente lá, que vai me dizer
Eu entreguei a vida para Jesus através de você. Então, muito obrigado, gente. Eu quero orar por vocês. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, Senhor, desde agora, Senhor, e para sempre. Amém. Um beijo grande para vocês, querido. Deus abençoe.